São. Quinta-feira, 14 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações para você começar o seu dia e também com as análises, comentários para você saber o que vem por aí e o que pode vir por aí. Se bem que na política, por exemplo, uma noite no meio aí entre um dia e outro pode acontecer muita coisa, mas a gente tenta ser o mais preciso possível e levar até você as informações realmente de fato que estão acontecendo. Quinta-feira, 14 de julho, são 7h07. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa edição de hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo parcialmente nublado para Campos hoje. Ainda não há previsão de chuva. A chegada de uma frente fria traz muita neblina também para a região. Máxima para hoje é de 28, a mínima é de 18. Agora faz 21 graus aqui no centro. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a maior da cidade, uma das maiores do país, e a gente fala sobre essa retomada aí após essa retomada de volta às aulas após essa pandemia, após aquele momento agudo da pandemia. Reforma do solar dos jesuítas com o dinheiro da Alerj é tema também de hoje, na conversa com o Raul Palácio, professor reitor da UF. E por fim, vamos tentar aqui uma projeção do Raul quanto a outubro, a deputados estaduais, federais, governador e presidente da República. Senador, que é essa eleição, né? Na verdade é aquela eleição mais fria, né? Assim, pra gente que é eleitor, mas muito importante. Naturalmente, mas que cai no debate aqui, na conversa com a população realmente de fato é essa. Tanto é que tem diferença dessa eleição estadual e federal para a eleição municipal, que aí tem o envolvimento de 100%, né? Tudo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. Manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Câmara de Campos aprova adesão ao piso salarial para agentes comunitários. O piso salarial dessas categorias já era uma lei federal, só precisava de regulamentação municipal. Ainda, preço do leite dispara e pesa e muito no orçamento. Produtores de Campos apontam aumento do custo que reflete no consumidor. Urnas eletrônicas chegam a Campos. Os cerca de 1.700 equipamentos serão utilizados nas eleições de outubro em 6 municípios da região. Goitacás e Campos, o Roxinho, recebem tabela da Série B do estadual. Segundo suspeito por execução na área central de Campos, é preso em Macaé. Campos cria polo específico para vacinação de idosos contra a Covid-19. Balcão de empregos de São Francisco do Itabapoana, com vagas para várias áreas. Profissionais são capacitados para a realização de testes rápidos. A ANEEL reduz tarifas de energia de distribuidoras, inclusive entre elas a Enel do Rio. A redução é de 4,34%. E olha, uma notícia boa, hein? Coronavac é liberada pela Anvisa para crianças de 3 a 5 anos, né? Inclusive as aulas
nessa faixa etária em Campos não retornarão logo, né, após o recesso agora. Vai levar pelo menos mais uma semana, segundo aí uma decisão do Comitê de Combate aí a essa Covid. Em uma semana de fiscalização, 120 postos são autuados. Procon estadual já vistoriou 471 postos. E ainda Quissamã, em sexto lugar no índice de desenvolvimento sustentável das cidades. Essas são algumas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, que você confere aí todo o conteúdo gratuito em nossa página, em nosso portal. Para nossa satisfação, o reitor da UENF, hoje, depois de praticamente 2 anos aí pesados, né, de pandemia, de distanciamento, cumprimos rigorosamente, ainda até de máscara, mas como aqui nos estúdios a gente tem um espaçamento bem grande, eu acho que mais de 2 metros de um para outro, o Raul fez a gentileza, tirou a sua máscara e está conosco hoje. Raul, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui nesse programa, maior prazer, claro, quando é pessoalmente. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pelo streaming, não? E bom dia a todo o pessoal da Folha, que eu sempre falo sobre isso, que de forma democrática coloca em debate os problemas mais importantes na cidade. Hoje também é continuidade de ontem, não? Onde realmente falávamos, ou pelo menos o professor Jefferson e a Aninha estavam falando do problema da universidade, com o retorno, enfim, o problema das eleições. Lembrar, Cláudio, que assim, não são 2 anos sem a gente se ver. Participamos em vários eventos também online, entendeu? E a Folha, durante esses 2 anos, teve o cuidado de manter esses eventos online, todo com a dificuldade que tínhamos em casa, mas a importância de passar informação, de manter a população informada, foi muito mais grande, não? Foi muito mais importante que realmente o problema da Covid. E eu acho que conseguiram fazer de forma muito responsável, com muito profissionalismo, e assim, não parou em momento algum a possibilidade de estar informando os outros sobre o que está acontecendo. Nesse sentido, parabéns para a Folha, para Luiz, enfim, para todo o grupo, pelo trabalho que desenvolveram no período da Covid. Muito obrigado, Raul. Bom, depois de saborear um galo à mineira, deixa eu trazer. Bom, o Flamengo parece que jogou bem ontem, né? E venceu foi por 3. 2, para não gastar muito. 2-0, o galo de Hulk e tudo mais. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom, importante e todos nós sentimos honrados aqui com sua presença sempre nesta bancada do Folha no Ar. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Raul, obrigado pela presença. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial, 2 categorias profissionais que nos acompanham sempre nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas de aplicativo. A coisa não está fácil, né? Vocês estão na ponta aí, vocês estão vendo como é que não está fácil. Enfim. Raul, começar pelo começo. Como é que foi o processo, como você falou, ao mesmo tempo que todo mundo teve que se adaptar a levar o trabalho para casa, e isso não é simples, tampouco é simples você voltar à rotina de trabalho presencial. Você se acostuma, né? A tendência é se acostumar. Como é que foi a mudança de hábito, desse hábito para a vida presencial na UENF? Bom dia. Eu podia falar que foi traumático. Depois de uns 6 meses que estamos com o ensino presencial na UENF, a resposta que a gente pode dar em relação a isso foi traumática. As pessoas realmente voltaram com problemas claros, psicológicos. Pelo tempo que ficaram em casa, a gente percebeu as pessoas perderam a capacidade de se relacionar. Isso que é uma verdade. Estando dentro de casa, com a família, pessoas com medo de se relacionar umas com os outros no dia a dia. A gente criou uma série de condições que no início achávamos que estava tudo certo, que estava tudo resolvido, mas o dia a dia nos demonstrou que tivemos que fazer outras mudanças. Entende? Colocamos um sistema de biossegurança, fazendo teste, as pessoas tínhamos exigência para poder entrar no campus. Enfim, tudo isso funcionou muito bem.
mas problemas de infraestrutura também aconteceram, ventilador em sala de aula, coisas assim. O restaurante universitário também teve problemas, a gente também resolveu essa situação, mas o mais preocupante está relacionado com os nossos estudantes e os nossos professores, as pessoas. A gente aqui gostaria de agradecer o IFE, a professora Aninha e a todo o pessoal da psicologia do IFE, porque tem nos ajudado muito. Aninha da UF, né? Desculpa, da UF, estou falando da UF, não, e é exatamente a psicologia da UF. Realmente, sem eles, teria sido muito mais difícil. Nós temos um acordo, um convênio com a psicologia, e eles atendem os nossos estudantes, os nossos professores, para poder enfrentar esse período que não é fácil. Eu gostaria aqui de falar não só para os estudantes da UENF, sino para todos os estudantes. Os resultados não foram bons, mas também não teria como ter sido bons, entendeu? Perdão, resultado de avaliação? Resultado acadêmico, entendeu? O resultado acadêmico não foi bom em relação a notas, mas foi bom em relação à sociabilização dos estudantes, em relação àquilo. Então, eu poderia falar para eles o seguinte, que, por exemplo, numa Olimpíada, o cara que ganha salto em altura, ele não ganha no primeiro salto. Ele pode aterrar 2 vezes e tem um terceiro salto para poder se recuperar e assim por diante. E gostaria de falar para todos os estudantes universitários, só reprova quem está dentro da universidade. Então, assim, sacura a poeira e vai para frente. É o que eu gostaria de colocar para os estudantes, que são os que mais me preocupam dentro desse momento, entendeu? Resultado de aprovação de 50% em algumas turmas, coisa que não era comum dentro da nossa instituição, mas eu só tenho que culpar, ou pelo menos encontrar uma responsabilidade em relação aos 2 anos e tanto de Covid que esses estudantes estiveram em casa. Então, estudantes com medo de fazer prova, porque no sistema online a gente não tinha tempo para as provas. Então, estudante, professor, vai dar tempo, 2 horas para fazer a minha prova. Aí tu percebe que o dano é um pouco maior, ou seja, não é só o conteúdo, sino a metodologia de fazer as coisas, eles perderam a costume. Então, sim, é um período de adaptação, eu diria que foi um pré-semestre de adaptação, tanto para a gente quanto para os estudantes, e no próximo semestre eu acho que isso vai melhorando, as pessoas vão se acostumando e vamos ter um semestre com melhores resultados, muito mais tranquilo. Pelo menos não tivemos dentro da universidade nenhum caso assim grande de Covid, que a gente tivesse que parar, as medidas funcionaram, os estudantes se sentem seguros dentro da instituição. E agora, com o restaurante universitário funcionando, a gente vai incluir agora uma bolsa de auxílio moradia, para a gente fazer a vida do estudante melhor dentro da nossa instituição. Mas se eu tivesse que resumir numa palavra aquela resposta, foi traumático. Traumático para todos, entendeu? Inclusive para a gente que estava à frente de tudo aquilo, e as pessoas nesse período de Covid, por incrível que pareça, apesar das pessoas se sentirem muito mais com medo em relação à doença, e a gente poderia esperar que as pessoas voltassem muito mais tranquilas, muito mais com amizade, com muito mais carinho. O que eu tenho observado são pessoas com muito mais agressividade e com muito menos tolerância. Ou seja, talvez porque as pessoas estão cansadas, estão sofrendo tanto com a Covid e com a separação, que realmente qualquer problema vira uma coisa gigante, e o trabalho da gente tem sido nessa direção, um pouco que para tranquilizar o pessoal, procurar soluções, caminhos. Isso é o que temos feito muito na nossa instituição. Mas chegamos ao fim do semestre, tranquilo, com a universidade tranquila, com as coisas que foram exigidas para a gente resolvidas, e começamos o próximo semestre agora em agosto, em melhores condições do que começamos em março, e eu acho que com uma comunidade universitária um pouco mais adaptada de novo ao sistema presencial. Alguns problemas não foram resolvidos, como por exemplo o transporte dos nossos estudantes, isso me preocupa. Não são só os nossos, são o transporte universitário de todos os estudantes de campo. É uma situação a ser resolvida. Teve uma audiência pública sobre isso na Câmara, eu me fiz presente. A gente deveria ter o Conselho de Mobilidade Urbana trabalhando para poder dar soluções em relação a isso e ver como é que a gente consegue colocar um número maior de ônibus na rua para que os nossos estudantes possam se transportar. É bom deixar claro que a gente tem estudantes que começam às 7h30 da manhã, mas também tem estudantes que saem 10h30 da noite.
Então, nós precisamos que o transporte urbano para toda a região das universidades, ele se mantenha constante durante o período todo. Não adianta a gente melhorar de manhã ou melhorar ao meio-dia e esquecer o período da noite. Somos universidades que trabalhamos o dia inteiro, é integral. Então, o transporte dos nossos estudantes é integral. Nesse sentido, se a gente puder conseguir o passe livre para os estudantes ou algum desconto para os estudantes universitários, também seria importante. Mas o primeiro, o básico, ter a possibilidade de ele poder chegar à nossa instituição. Muitos deles moram perto, beleza? Mas os que moram longe estão com problemas sérios para poder sair. A gente pode resolver parte disso com bicicleta, que vamos entregar. Nós temos bicicleta para poder entregar para os nossos estudantes. São jovens que podem andar de bicicleta. Felizmente está melhorando as ciclovias aqui em Campo e queria agradecer por esse trabalho que está sendo feito de mobilidade urbana, mas não resolve. Entendeu? Precisamos de transporte para poder deslocar os nossos estudantes. Então, de forma geral, é isso. Voltamos, tínhamos que voltar, não podíamos mais deixar os nossos estudantes e professores em casa, os danos psicológicos seriam maiores ainda. E no momento onde a gente tem um ano de eleição e de um ano politicamente conturbado, as universidades não podem ficar sem estudantes dentro delas, não podem ficar sem funcionar. Então, tínhamos que trazer os estudantes, começar esse debate, começar todo o processo de novo, assim fizemos, todo aprovado no Conselho Universitário, e agora nos preparando para o segundo semestre, que acho que vai ter melhor resultado que o primeiro. Raul, você falou a questão que do restaurante, isso foi ali na volta, no retorno, teve protestos de estudantes pelo retorno do restaurante, uma coisa meio conturbada. Foi retomado, mas o que houve ali? Por que ele não voltou já com o restaurante funcionando? Por que teve esse delay? Não, Luiz, você tem toda a razão. Primeiro, o movimento em si foi um movimento de protesto pelo restaurante universitário, mas eu não vejo como um movimento de protesto contra a reitoria. As pessoas que estavam participando do protesto sabiam o que estava acontecendo e que a gente estava trabalhando para que isso acontecesse, e praticamente 15 dias depois o restaurante já estava funcionando. Chamando a atenção de que também esse momento conturbado traz com que as pessoas procurando apoio trazem pessoas de fora da universidade para aquele protesto. Eu entendo que temos as pessoas se solidarizam com os problemas da instituição, mas o que tivemos lá foi um protesto de 30 estudantes. E esse protesto de 30 estudantes não é pela quantidade, que não tem importância, mas isso significa que a grande comunidade estava sabendo do que estava acontecendo. Ainda assim, eu acho um protesto legal, válido, conversamos com eles, mas o que aconteceu foi uma coisa muito simples. No final do ano passado, a gente acabou o contrato, a empresa que estava com a gente rescindiu o contrato, não quis funcionar. Até hoje eu não entendo como, entende? Porque uma empresa que passou 2 anos com a gente, na pior situação, porque é bom deixar claro que durante todo o período da pandemia, o nosso restaurante universitário funcionou. Ele entregava marmita para os estudantes que estavam aqui em Campo, que estavam na República, estavam nas suas casas, estavam trabalhando nos laboratórios. Era importante alimentar ele. O restaurante funcionou durante todo esse período, mas evidentemente a quantidade de refeições é menor. E o ganho da empresa, logicamente, se dá no número. Quanto mais refeições, maior é o ganho. Pois bem, essa empresa ficou com a gente dos 2 anos da pandemia, e quando a gente ia retornar no presencial, ela pediu para sair. Eu não estou entendendo. É aquela história que comeu o osso e depois largou a carne, entendeu? Aí tudo bem, a gente fez o processo de licitação, um processo que demora um pouco, mas em março a gente já teria esse problema resolvido. Só que o que aconteceu? Aconteceu que as empresas ganhadoras, a empresa ganhadora foi impugnada, porque tivemos quase 12 empresas, foram 11 empresas que participaram na licitação. Então, as empresas que estavam embaixo começaram a impugnar o processo de licitação. E aí começou a demorar. Inclusive, a empresa que estava com a gente, pasme, ela participou do processo licitatório. Então, eu realmente fiquei surpreso por aquilo. Mas ela participou. A primeira empresa foi aceita, estava tudo resolvido. E quando a gente foi colocar ela como vencedora do certame, para começar já a funcionar, isso demorou, porque demora algo em torno de 15 a 20 dias, todo esse processo, como aqueles filmes, tá, que aparece um triângulo vermelho no meio da tela, com um sino de admiração, praticamente igual aconteceu. Ou seja, a empresa tinha um processo na justiça que funcionava em sigilo,
e que nesse momento teve um parecer. E o parecer foi contrário, então ela ficou inabilitada de funcionar em todo o estado do Rio de Janeiro. Aí complicou mais ainda o processo. Demorou, a gente teve que chamar a segunda. A segunda empresa teve um tempo para poder responder tudo aquilo, e depois que estava tudo resolvido, aí a terceira empresa, que é essa empresa que estava com a gente, entrou contra o processo. E aí demorou mais ainda essa segunda empresa, que é uma empresa grande, que é a Horto, que está trabalhando com a gente, diga-se de passagem, comida de muita boa qualidade, entendeu? E os estudantes estão adorando a comida que está sendo oferecida. A Horto começou a trabalhar e, logicamente, apareceram os problemas de 2 anos do restaurante, 2 anos não, de 6 meses do restaurante universitário parado. Aí apareceu o problema elétrico, o problema disso, e a gente teve que ir resolvendo. Mas hoje tudo isso está resolvido. Nós tivemos uma visita da vigilância sanitária, detectaram alguns pontos que a gente tinha que resolver, isso já foi totalmente atacado, então essa parte já está pacificada. Então isso foi o que aconteceu em todo o processo do restaurante universitário. Deixando claro, Cláudio, que os nossos estudantes às vezes não percebem. E é bom que todos os ouvintes saibam disso. A UENF tem um auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação funciona da seguinte maneira: o estudante que não é cotista paga R$3 e a universidade paga R$12. Então, nós complementamos aquilo que o estudante paga. E esses R$12 é um sistema para poder manter o estudante alimentado dentro da instituição, mas é um auxílio que a gente paga que o estudante não vê. O estudante cotista, por exemplo, tem direito a uma refeição de graça. E essa refeição de graça, a gente também tem que pagar, aí já não mais 12, senão tem que pagar os 15,50. Entendeu? Então, assim, é um auxílio invisível, mas que existe e é uma quantidade de recursos que o Estado destina para poder manter os nossos estudantes alimentados. Durante esse período de 2 meses que nós tivemos restaurante universitário, foi pago em dinheiro um auxílio para os estudantes de R$300, 2 parcelas de 300, um pouco que para contrarrestar aquilo que a gente não estava dando para eles e que eles realmente têm o direito de se alimentar. Então, assim, apesar de não estar funcionando, a gente implementou um auxílio rápido para poder dar para os estudantes que têm algum tipo de bolsa com a gente, que são os que a gente tem contato direto para todos eles. A gente deu 2 bolsas de R$300, mas os estudantes que estavam ingressando, a gente deu uma bolsa de retorno para máscara, para algum tipo de coisa que eles precisem, no valor de R$600. Não sei se é 600 ou 900, agora me falhou a memória. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte pela permanência estudantil e tentando que esse problema do restaurante universitário afetasse o menos possível a toda a comunidade universitária, porque eu também almoço no restaurante universitário. Na verdade, é um processo semelhante ao restaurante popular, em que a gente paga R$2, o cidadão paga R$2 e o Estado e Prefeitura, em acordo aí, ou só a Prefeitura, complementa. Eu não sei qual o total, se era R$9 ou R$7, complementa também. É a mesma coisa da passagem popular, passagem a R$1, a Prefeitura também subsidiava. Eu não sei, você subsidia. Eu não sei quanto a Prefeitura também coloca não tem essa informação refeições, assim. Não sei quanto a Prefeitura coloca em refeições, mas a gente está servindo hoje mais de 1.300 refeições. Aqui são 1.500 por dia. Então, imagina, na comunidade nossa, que é menor que o município, a gente oferece 1.300 refeições de almoço e umas 600 refeições de jantar. Nós não oferecemos café da manhã, acho que a Prefeitura oferece. Oferece 500 então, cafés, 500 almoços, 500 jantares. Não, nós temos 1.300 refeições de almoço e 600 refeições no jantar. Então, assim, são 1.900 que a gente oferece só para a nossa comunidade. E diga-se de passagem, muitos estudantes das outras universidades que participam em projetos com a gente também têm o mesmo direito que os estudantes da UENF. Ou seja, apesar de não serem nossos, a gente implementa. Inclusive, com conversa com o reitor Antônio Cláudio, se a gente chegar a um acordo em relação a recursos, porque também a gente não tem para atender todo mundo, os estudantes da UF, por exemplo, eles poderiam almoçar no mesmo valor de R$3, sempre e quando que a UF não repassasse o valor ou pagasse esse valor para a empresa. Para a gente estaria tudo certo. Isso economizaria recursos, porque a UF não precisaria fazer um restaurante, além de melhorar a interação entre os nossos estudantes
lá dentro no restaurante, porque esse é um ponto que eu não toquei. O restaurante, além de refeição, é um ponto de interação dos estudantes e um ponto de interação da gente com os estudantes. Então, é por isso que é outro motivo pelo qual é importante a gente abrir o restaurante universitário. Ô, Raul, eu quero te fazer uma pergunta ainda com relação a essa volta ao normal. Mas antes, porém, só me dá licença aqui para informar os motoristas, principalmente quem vai pegar a estrada agora, a BR-356 ou a BR-101. Há uma névoa úmida agora muito intensa, então uma atenção redobrada aí para de quem vai viajar, principalmente. Aqui pelo centro também tem, mas o centro é tranquilo. Então, para quem vai pegar as BRs, atenção redobrada aí. Ô, Raul, é correto afirmar que foram 2 anos perdidos na educação? Não, não é correto afirmar que foram 2 anos perdidos na educação. É correto afirmar que foram 2 anos de muito esforço para a gente manter a educação. Entendeu? A educação é muito mais importante que a presença de um estudante na universidade ou na escola. A educação é um processo contínuo, onde todos aprendem, inclusive os estudantes. A gente seria injusto com nós mesmos falar que durante esses 2 anos a gente perdeu o tempo. Nós aprendimos. Então, por exemplo, hoje, vocês sabem disso porque vocês fizeram muito bem. Todo o sistema online é um sistema que não vai desaparecer. É um sistema que a gente aprendeu. A gente também aprendeu, durante todo esse período da própria educação, a necessidade da sala de aula, a necessidade do professor, a possibilidade da gente utilizar ferramentas online, a necessidade da gente ter uma base de dados responsável, onde os estudantes possam procurar informação. Tem muita fake news. Então, nós estamos criando um sistema que é o sistema Educar, que é uma base de dados que estamos criando para colocar informação da universidade, dos municípios, e que os estudantes possam procurar lá a informação para não pegar algum tipo de fake news ou de coisas que são colocadas mundo afora, que não tem nada a ver com a realidade. Então, assim, nós adaptamos, aprendemos muito durante esse período, criamos algumas ferramentas que hoje continuam funcionando, entende? Mas, de fato, não foi um período perdido, foi um período em que a gente fez o melhor possível, mas que a educação desse país e os professores e estudantes desse país continuaram trabalhando. Talvez não com a qualidade que a gente queria, porque não estávamos preparados para isso, mas fizemos todo o esforço possível e seria muito injusto a gente colocar que esses 2 anos foram perdidos e que a gente não fez nada. Não, aprendimos muito durante esses 2 anos, trabalhamos muito, atendimos muito os nossos estudantes, debatimos como fazer e criamos condições e regras para oportunidades futuras, que não teria nada a ver com pandemia, mas que tem, por exemplo, a utilização do semestre no final do ano. Estamos chegando no final desse bloco, dedicado à retomada das aulas na UENF, como de resto em todo o sistema educacional brasileiro, talvez um pouco mais, um delay também em relação ao resto do mundo, e muito questionado por pais de alunos, sobretudo o ensino fundamental, o ensino médio, um delay realmente, aparentemente, meio que inexplicável, quando você compara com atividades de convívio social análogas, né? Gerou muita reclamação. Mas, enfim, em relação ao corte específico da UENF, qual foi a maior dificuldade da pandemia e qual foi a maior dificuldade agora nessa retomada? A maior dificuldade da pandemia, eu diria que foi a não presença dos estudantes dentro da universidade. Nós não estávamos preparados para isso. A maior dificuldade, e dentro disso, é a gente criar um sistema para poder atender aos estudantes e para poder atender a sociedade, porque essa é outra parte. A universidade, ela é várias universidades ao mesmo tempo. Ela tem uma parte de pesquisa, ela tem uma parte de extensão, ela tem uma parte de docência, ela tem uma parte de atendimento à sociedade, e todas elas tinham que funcionar. Como fazer isso foi realmente um desafio. Como fazer isso dentro da regra, porque a gente tinha que regulamentar alguma coisa para que isso acontecesse. Por exemplo, no período da pandemia, a gente formou mais estudantes que no período antes da pandemia. A quantidade de colações que nós fizemos... Desculpa, por quê? Porque nós tínhamos um grupo de estudantes repressado que aproveitamos com as colações online
e as colações online, o fato do estudante estar longe facilitava muito esse processo. Então, nós tivemos, no período da pandemia, mais de 1.500 formaturas, mais de 1.500 estudantes formados, o qual não é normal para a gente, foi um pouco maior que o que normalmente a gente faz, entendeu? Claro que repressou, porque essas matérias práticas não puderam ser dadas, mas eu diria que a gente poder botar a universidade para funcionar, e não só a gente, sino todas as universidades, colocar um sistema que funcionasse, regulamentado, direitinho, onde a gente tivesse a consideração e a delicadeza de entender o momento. Por exemplo, os nossos estudantes, durante esse período, esses períodos não são considerados dentro do período de integralização do curso. Ou seja, como se fossem períodos extras, porque não seria justo a gente fazer uma disputa da Fórmula 1 de bicicleta. É que é o que realmente aconteceu, ou seja, digamos que o sistema todo é uma disputa da Fórmula 1, mas a gente não tinha carro. Tivemos que fazer de bicicleta. Então, esse período não é. A falta, a presença do estudante em sala de aula não foi considerada na reprovação. Então, fazer tudo isso com a sensibilidade do momento foi talvez a tarefa mais difícil da gente. Levar em consideração a necessidade do estudante, dos professores, a infraestrutura, criar infraestrutura para isso. Eu acho que esse foi o momento mais crítico para a gente, manter as pesquisas funcionando, a gente destinar 15 milhões para comprar novos equipamentos nesse período ruim. Então, assim, teve uma série de ações que foram feitas que realmente permitiram que a gente saísse à frente, mas num momento determinado, eu tenho que confessar para vocês, fevereiro ou março, talvez abril de 2020, chegou uma hora em que eu sentei e falei, bom, e agora? O que eu faço? Entendeu? O que eu faço? Porque nós tínhamos, digamos assim, a orientação do sindicato, de forma geral, é que esse sistema online seria precarizado. A gente achava que duraria 3 meses, é bom deixar claro. Eu falei, não, em julho a gente resolve isso. Olha que falta de previsão da gente, não? Aí fomos arrastando até julho, mas em julho a gente percebeu que aquilo não tinha como a gente manter daquele jeito. Então, assim, esse baque inicial foi grande, mas a gente chegar a sacudir por cima e no próprio julho a gente implementar o sistema para ter uma defesa online, para ter a formação online, a primeira formatura que a gente faz online no mês de agosto, com todo regulamentado no Conselho Universitário, foi realmente um ponto importante. Isso marcou a virada. A partir de aí, todo mundo entendeu que ia demorar e que a gente tinha que interagir com os nossos estudantes de alguma forma. Na primeira avaliação que a gente faz, quando termina o primeiro semestre, tem aquele gráfico de palavras que colocam, quando colocam resposta no formulário e a gente junta, a palavra mais marcante nos estudantes quando responderam o formulário foi esperança. E isso nos tocou muito porque, assim, foi realmente um período difícil. Difícil porque em cima da gente estava a responsabilidade do sistema de educação daquela universidade, da comunidade toda. E ninguém tinha resposta. E a gente tinha que sair com respostas duvidando, porque nós não tínhamos certeza. Esse realmente foi o momento mais difícil. E qual foi uma dificuldade agora na retomada? A maior dificuldade na retomada, eu acredito que é o efeito desse período. Ou seja, os nossos estudantes e os nossos professores se adaptarem ao sistema online. Voltar para o sistema presencial está sendo muito complexo. Os estudantes perderam a capacidade de estudo, perderam a capacidade de poder se relacionar em sala de aula, perderam a capacidade de ter aulas presenciais e os professores também perderam um pouco essa interação. Não tem nada mais belo dentro do sistema de educação que uma sala cheia de estudantes. De repente, isso passou a ser um problema. Porque eu ficava na minha casa, tranquilo, tenho que reconhecer aqui, às vezes de short, entendeu? Eu ia trabalhar de um lado do outro, a gente, durante todo esse período, a reitoria da universidade sempre funcionou e eu sempre esteve lá. Mas as aulas, às vezes, eu dava de casa. Então, de casa, eu dava em short. Aí, de novo, voltar a fazer tudo nesse sistema presencial com os estudantes, tendo que responder e interagir com você, é uma coisa que realmente foi o mais difícil.
entendeu? A parte de infraestrutura a gente sabia que iria dar problema e a gente já tinha soluções para isso, mas hoje eu estou procurando ainda soluções para poder incentivar os estudantes a não irem embora, que é uma coisa que eu tenho muito medo que aconteça. As pessoas estão fragilizadas pela Covid, leva bomba, o mais lógico é largar. E assim, falei com os coordenadores, falei com os colegiados, estou falando com os estudantes agora para evitar que isso aconteça. De novo, o sarrafo não é atingido no primeiro salto. É importante manter essa permanência importante dentro da instituição. Não deve ser brincadeira não. E essa evasão aí escolar acontece em todos os níveis, né? E desse nível superior também, quer dizer... Mas, Cláudio, só sabe, um minutinho. naquela reta final ali, mas se terminar essa assim, fase... foi bom. A gente tem a universidade cheia, a gente tem a universidade de novo cheia de estudantes, todo mundo participando, todo mundo colaborando, todo mundo fazendo. A gente voltou a ter uma resposta dos estudantes, os estudantes ativos no processo, professores também. Assim, foi bom esse retorno. É o que eu quero deixar, porque talvez a gente, eu sei que vai passar para outro bloco, talvez a gente tenha deixado o pessimismo dentro da resposta. Mas é bom deixar que valeu a pena. Valeu a pena o retorno e a gente espera que o próximo semestre seja melhor. A gente, o dia 15 de agosto, vai ter uma conversa com o nosso estudante para ver o que aconteceu, como fazer melhor. E foi bom. Vamos em frente, que estamos ganhando. Que essa aqui é a grande verdade. Não tenha dúvida. Bom, meu caro Raul, são 7h42. Vou pedir licença ao senhor, Aloysio, você que nos acompanha também, continue ligado. Claro, a gente vai continuar conversando aqui com o professor Raul, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Próximo bloco para falarmos sobre a reforma do solar dos jesuítas, onde hoje é o Arquivo Público Municipal, com o dinheiro já depositado na conta, né, comandada pela UENF para a realização dessa reforma. E está emperrada essa reforma, a gente vai saber, vai entender, não é tudo que está se passando agora. Próximo bloco, são 7h43, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. Mantenha a sua saúde e a saúde da sua família em dia, com todos os cuidados da Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Quando se pensa em